Vamos conversar agora com, eu adoro ele, José Eustáquio Diniz Alves, demógrafo estatístico. Agora vai voltar sempre aqui, sempre tem assunto bom contigo, Zé. Tudo bem? Tá fechado o seu microfone. Oi, desculpa. Bom dia, Mauro. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu estou vendo toda essa discussão de conjuntura e agora nós vamos passar aqui um tempinho discutindo estrutura, né, longo prazo, né, que eu acho que é uma coisa importante também para a gente combinar conjuntura com estrutura, né? Isso aí. Não, é isso que eu ia falar. Haddad, Fernando Haddad, querido, assiste essa conversa agora, fundamental para te ajudar aí. Ele não vai ter tempo não, coitado. No comando da economia. Tem tempo sim, para se for no café ele tem. Nossa conversa hoje, nós tivemos já 2 conversas recentes com o José Eustáquio aqui, e ele havia prometido, e agora chegou a hora, de fazer uma conversa sobre este... Deixa eu até aumentar a tela. Vocês estão vendo ele lá no fundinho, ó. Deixa eu botar o José Eustáquio grande primeiro. Vocês estão vendo lá no fundo, atrás dele, no canto esquerdo, está este livro aqui, que agora... Exatamente. É exatamente aqui. Demografia e Economia é um livro crucial, essencial. Está disponível na internet gratuitamente. Você pode baixar o PDF deste livro. Demografia e Economia nos 200 anos da independência do Brasil, cenários para o século XXI. Por isso que o Eustáquio falou da questão da estrutura. Pensar o passado, presente e futuro da economia brasileira. Estou com uma apresentação tua que você mandou aqui, Zé Eustáquio. Por favor, Mauro, que aí a gente, esse visto de professor, eu fico mais à vontade. Então, esse livro é de autoria do próprio José Eustáquio Diniz Alves, uma figura histórica no IBGE, professor no Instituto Superior de Ensino do IBGE. Escola Nacional de Ciências Estatísticas. É isso aí. Trabalhou durante muitos anos como estatístico no IBGE, é um demógrafo de primeira. Tem um livro de autoria dele com o Francisco Galiza, também dessa turma dos demógrafos e demógrafas malucos aí. Vamos embora, quero saber. Mauro, o Francisco Galiza, ele é economista, ele mexe mais na área de seguros, tá? E como o livro foi apoiado, né, pela Escola Nacional de Seguros, o capítulo 9 é sobre a história do seguro do Brasil desde a independência, até desde a chegada de Dom João VI, né? Então, ele contribuiu aí com o capítulo 9 no livro, e aí a gente teve essa composição de toda essa evolução econômica, demográfica e social, né, dos 200 anos. Na apresentação que eu mandei para você, é claro que eu tive de fazer uma escolha, então eu vou falar um pouquinho de demografia e economia, né? Várias coisas de educação, cidades, essas coisas todas, não vai dar tempo de falar, mas o pessoal pode acessar o livro gratuitamente. Perfeito. Vamos embora. Bom, então essa aí é a capa do livro. Eu começaria com essas 2 frases aí, né? Essa frase Brasil, país do futuro, né? Eu acho que o pessoal conhece que o Stefan Zweig é um austríaco que veio para o Brasil e fugindo da guerra, né? Se apaixonou pelo Brasil e escreveu um livro que chama Brasil, País do Futuro, escreveu 80 anos atrás, né? Em 1941, né? Então, isso aí que está sempre, a gente sempre repete, né? O Brasil, País do Futuro. E o Milor Fernandes, ele fez uma brincadeira, né? Dizendo que o Brasil é um país que tem um longo passado pela frente. Mas é uma brincadeira séria, porque tem muita coisa do passado que não foi resolvida, né? Então, a gente está indo para o futuro sem resolver os problemas do passado. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. Eu sempre começo, Mauro, prestando homenagem a alguma pessoa aí, importante aí, no que eu vou falar, e eu queria prestar essa homenagem ao José Bonifácio de Andrade Silva, que muita gente não sabe, mas ele é conhecido como não só o patriarca da independência, mas também como o ecologista do Império, porque ele é um grande cientista, né? Ele foi para a Universidade de Coimbra, estudou em Coimbra, depois rodou a Europa toda, publicou muitos trabalhos científicos, falavam várias línguas, veio para o Brasil e é uma pessoa que defendeu o meio ambiente, né?
esse discurso que o Lula fez na COP27, né, ele teria todo o respaldo do Zé Bonifácio, porque há 200 anos atrás, o Zé Bonifácio já estava escrevendo da importância de combater o desmatamento, de defender... Nossa, estou lendo aqui a frase dele, Eustáquio, profética, gente, 1828. Nossas preciosas matas desaparecem, vítimas do fogo e do machado, da ignorância e do egoísmo. Sem vegetação, nosso belo Brasil ficará reduzido aos desertos áridos da Líbia. Virá, então, o dia em que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos crimes. 1828. Impressionante. É profético, não é profético isso aí. Isso aí. Vamos em frente. Bom, isso aí, eu coloquei assim de maneira bem clara a população em 300 anos, né? É claro que a gente não tinha um dado muito preciso, não tinha censo em 1800, mas os cálculos é que a população era mais ou menos 3,5 milhões em 1800. A metade da cidade do Rio de Janeiro hoje em dia, né? Em 1900, aí já tinha censo, né? Em 1900. Chegou em 17,4 milhões. No ano 2000, a 170 milhões. A população vai chegar, no máximo, em torno de 230 milhões na década de 2040, e depois vai começar a diminuir e deve chegar a 185 milhões no ano 2100. Então, essa é a trajetória. O Brasil, a população multiplicou por 5 no século XIX, multiplicou por 10 no século XX, ou seja, 50 vezes em 200 anos, vai chegar num pico agora na metade do século XXI e depois começa a decrescer. Então, essa é a trajetória de longo prazo do Brasil. Uhum. Quer dizer, a gente vai chegar a 228 milhões de habitantes em 2042. Nós estamos com 220 agora? 215. 215. O censo que vai dizer, mas as projeções do IBGE e as projeções da ONU também indicam algo em torno de 215. Tá. Eu, particularmente, acho que vai ser um pouquinho menos, por causa da Covid, por causa de uma série de coisas, talvez 211, 212, mas o censo, quando sair o resultado do censo, a gente vai saber. E aí eu já aproveito, Mauro, para pedir a todo mundo que apoie o censo, que mesmo com todas as dificuldades, é muito importante que a gente tenha um bom censo esse ano no Brasil. Agora, é surpreendente para mim, pelo menos, Eustáquio, essa curva, porque porque a gente sempre tem ideia de que a população vai continuar crescendo. Então, talvez o pico da população brasileira seja ao redor de 230 milhões. Não é muito mais do que a gente tem hoje. Não, e a partir daí você começa a ter um envelhecimento e queda. Olha lá, 2100, 182 milhões. Impressionante essa performance. Exatamente. Muita gente, eu fiz questão de colocar isso de cara assim, porque tem muita gente que é isso. Você aprende que o Brasil vai crescer e acha que vai crescer a vida toda. E não é bem assim. Assim como as pessoas crescem muito durante um tempo, depois elas param de crescer, né? E quando a gente vai ficando velhinho, Mauro, a gente vai começar até a diminuir também, pessoalmente, diminuir de tamanho. Perfeito. Importante isso. Bom, Mauro, eu queria, nesse slide aqui, eu queria dar um panorama dos 200 anos do Brasil, assim, dos ganhos, né? Falar de coisa boa, positiva. Eu chamo isso aqui de conquistas civilizatórias, né? O Brasil, nesses 200 anos da independência, ele demorou, mas acabou com a escravidão, né? Ele era um país agrário, rural, sem comunicação, sem estradas, né? Pobre, um país pobre. Mais de 90% da população era analfabeta, né? Hoje em dia é menos de 10%. Não existia luz elétrica. Ô, Mauro, para você ter uma ideia, é o seguinte, eu sou mineiro, mas eu moro no Rio. Você sabe como que iluminava o Rio de Janeiro na época da independência? O pessoal caçava as baleias ali no arpoador e era com óleo de baleia que você iluminava o Rio de Janeiro. Não existia energia elétrica, né? Era assim.
as mulheres não tinham direito de voto, né? A mortalidade na infância era acima de 400 por mil, ou seja, 40%. Hoje é menos de 15%. Tá? A expectativa de vida era 25 anos, em torno de 25 anos, no início do século XIX. Hoje ela está em torno de 75 anos. Né? Só para você ter uma ideia, assim, eu pus aqui como ilustração, esse gráfico aqui está mostrando que o Brasil tinha uma expectativa de vida menor do que o mundo. O vermelho é o mundo. E aí o Brasil passou o mundo, depois passou a América Latina, e hoje a gente tem uma expectativa de vida maior do que a média mundial. Ela caiu um pouquinho na pandemia, mas já voltou a subir de novo, e a perspectiva é que continue subindo. E eu estou dando esse exemplo aqui, ó, da família real. Né? Dom Pedro I viveu 35 anos. Dom Pedro II viveu 66 anos. A esposa dele, Teresa Cristina, 67 anos. Mas os 4 filhos do casal, né, Pedro II com Teresa Cristina, eles viveram, em média, 25 anos. Tá? A princesa Isabel, que viveu mais, 75 anos. Mas os 2 homens morreram na infância, né? E a Leopoldina, que é a segunda filha de Dom Pedro II, morreu com 23 anos. Então, a média deu 25. Pensa bem, a família real, os filhos da família real viviam 25 anos. Pensa os escravos, pensa a população pobre. Então, essa é a realidade do Brasil. E nesses você vai ver a ultrapassagem, que o Brasil faz da longevidade da sua população versus o mundo só vai acontecer ali entre 1940 e 1950, né? Principalmente depois da Segunda Guerra. E aí, por isso que eu chamo de conquistas civilizatórias. Por exemplo, vamos pegar a penicilina. Eu sempre dou o exemplo do Noel Rosa. O Noel Rosa morreu com menos de 30 anos, um gênio da nossa música, morreu de pneumonia. Se ele tivesse sobrevivido um pouquinho mais e chegado à penicilina, ele teria sobrevivido, né? Ele teria sido igual a Erasmo Carlos, morrido com 81 anos, com mais de 80 anos, né? Ele morreu com menos de 30 porque a humanidade não conhecia a penicilina na época que ele morreu. Né? E depois disso, todas as pessoas do mundo se beneficiaram com essa descoberta da ciência, né, que é fundamental. Bom, isso aqui, Mauro, esse slide está mostrando aquele mesmo gráfico da população, só que aqui está mostrando o seguinte, com os grupos etários debaixo daquela curva anterior. Então, esse mais embaixo aqui é a população de 0 a 14 anos. A população que tem que estar na escola, né, que tem que ter o apoio para se desenvolver. Esse vermelho é a população em idade ativa, né, de 15 a 59 anos. E esse roxo aqui é a população idosa de 60 anos e mais. Então, o que a gente vê? Que a quantidade de idosos no Brasil era muito pequena e ele vai crescer muito no século XXI. A população em idade ativa cresceu muito até agora, mas ela vai começar a decrescer agora nas próximas décadas. Né? E a população de 0 a 14 já atingiu o pico lá na década de 90 e já começou a cair. Por que isso acontece? Isso que a gente chama na demografia de transição demográfica. O que é a transição demográfica? Essa linha azul aqui é a taxa bruta de natalidade. E essa linha vermelha é a taxa bruta de mortalidade. A diferença entre essas duas curvas é o crescimento vegetativo da população. Perfeito. Isso aqui, Mauro, não está escrito em nenhuma Constituição, mas acontece no mundo todo assim. Primeiro caem as taxas de mortalidade e depois de um certo tempo caem as taxas de natalidade. E aí, durante um certo tempo, você tem uma aceleração do crescimento populacional e depois você tem uma desaceleração. E no caso brasileiro, no final do século, essa taxa vai ficar negativa, está vendo? Portanto, aquelas teses que a gente estudava no colégio da geografia,
malthusianismo, do Malthus, realmente foi um grande equívoco, né? De que tudo ia crescer em progressão geométrica até que o mundo iria explodir, ao fim e ao cabo. Era um grande equívoco. O Malthus era um pastor da igreja anglicana e um cara profundamente ligado aos proprietários de terra. Então, ele fez uma teoria para justificar o poder da monarquia e dos proprietários de terra. Ele era contra, inclusive, o capitalismo industrial, por isso ele foi contra o Ricardo, contra os caras da economia clássica inglesa. E o Marx, no Capital do Marx, o Marx acaba com o Malthus, porque não só ele errou nas previsões dele, como ele errou de propósito. Ele errou para justificar a chamada lei de ferro dos salários, porque ele era contra aumento do salário mínimo, ele era contra Bolsa Família. Na Inglaterra tinha uma lei dos pobres, que é do século XVIII. Ele era contra a lei dos pobres. Tá? Então, o que o Malthus fez foi montar uma teoria demográfica para justificar a pobreza, entendeu? Por isso que a esquerda toda no mundo e as pessoas civilizadas são contra o pensamento do Malthus. Que é diferente, Malthus. Depois não tem tempo de falar, Mauro, mas o neomalthusianismo é diferente do malthusianismo, tá? Existe uma diferença entre as duas coisas. O neomalthusianismo, inclusive, tem uma corrente de esquerda que é neomalthusianista, que começa no século XIX ainda. Mas esse é um papo para outro momento. Vamos embora. Bom, aí o que acontece com a transição demográfica? Quando as taxas de natalidade começam a cair, a base da pirâmide ela começa a estreitar. E quando a mortalidade começa a cair, a expectativa de vida começa a subir, o topo da pirâmide começa a se alargar. Então, isso aqui são as pirâmides brasileiras. Você vê que é tipo uma pirâmide egípcia, né? Cada grupo menor... Fala os anos, não dá para ler lá em cima. A primeira pirâmide aqui no alto à esquerda é 1500, é isso? Não, deixa eu ver aqui no meu, aqui, porque eu também não consigo ver, não. 1950, 1970, 1990, 2020 e 2100 embaixo. Perfeito. Tá? Então, o que é importante notar aqui é o seguinte: o que acontece? A base da pirâmide ela vai estreitando. Durante um certo período, o meio da pirâmide engorda. E no futuro, é o topo da pirâmide que vai engordar. Esse processo, que também dura mais de 100 anos, tá? Que a gente chama de envelhecimento populacional. Tá? Que o envelhecimento é o aumento da proporção de idosos no conjunto da população. Tá? E quando... Aqui é 2020. Você vê que tem muita gente em idade produtiva. Quando a pirâmide está desse jeito, a gente chama de bônus demográfico. É um período que tem pouca gente dependente e muita gente em idade de trabalhar. E esse bônus demográfico ela é fundamental para o desenvolvimento econômico. Agora, esse cenário indica uma questão dramática em relação à previdência social e a questão do cuidado com os mais velhos no país, né? Exatamente. Eu vou mostrar mais na frente. Eu comento mais sobre isso mais na frente. Vamos embora. Então, esse bônus demográfico, Mauro, as pessoas têm de conhecer melhor isso, porque é o seguinte: todo país rico, quando eu falo rico, que tem alto padrão de vida para a população, alta educação, alta acesso aos direitos básicos, etc., ele passou pelo bônus demográfico, né? Passou pela transição demográfica e pelo bônus demográfico. Isso aqui é o quê? A taxa de dependência, aquele momento que a quantidade de crianças diminui, a quantidade de idosos não aumentou, então você tem essa linha amarela aqui, você tem alta proporção de pessoas em idade ativa. Isso é como se fosse um trampolim que faz o país dar o salto no desenvolvimento. Veja só, o Brasil saiu de país pobre para país de renda média. Hoje nós somos um país de renda média. E agora nós temos de dar o salto para país de renda alta. Quando eu falo renda alta, por exemplo, tipo Portugal, tipo Espanha. Tá? Se a gente não aproveitar o bônus demográfico, a gente não vai dar
não tem condições de você dar esse salto para o clube dos países ricos. Né? Ele é fundamental para dar esse salto. Todo país que tem alto nível de DH, ele aproveitou o bônus demográfico. Perfeito. Entendi. Quem não aproveitou, dançou. Dançou. Perfeito. Bom, isso aí ó, a economia, a população e a renda per capita. Veja só, nos 200 anos da independência, a população cresceu, pegando 1822, né? De 1822 a 2022, a população cresceu 46,3 vezes. Mas a economia cresceu 704 vezes. Por isso, Mauro, é o seguinte, o Brasil era um país absolutamente periférico em 1822. A gente representava só 0,4% do PIB mundial. Nesses 200 anos, o Brasil se tornou uma das 10 maiores economias do mundo. Por quê? Porque a população cresceu muito e a economia cresceu muito mais. Tá? E a renda per capita ela cresceu 15 vezes. Ou seja, um trabalhador médio em 1822, o que ele ganhava em 1 ano e meio, quase, um trabalhador médio ganha em 1 mês hoje. Tá? Então, isso eu chamo de conquista civilizatória. É claro que nós temos muita desigualdade, a gente já era um país muito desigual naquela época, continuamos um país muito desigual, mas toda a população teve ganhos nesses 200 anos. Tá? O único que não teve ganho, só para adiantar aqui, é o meio ambiente. O meio ambiente não teve ganho nenhum, mas a população teve ganhos. É claro que é desigual esses ganhos, mas é aquilo que eu te falei lá. A expectativa de vida era 25 anos, agora vai para 75. A educação aumentou. Então, assim, tem muita coisa para ser feita, mas eu quero só ressaltar aqui o seguinte, que teve ganhos de longo prazo, tá? que são importantíssimos. Perfeito. Bom, aqui, ó, só para dando exemplo aqui, esses dados que eu consegui é de 1900, né? De 1990 para cá, a pobreza extrema no Brasil. Tá? Aqui, a linha de cima é do mundo, a linha de baixo é do Brasil. Né? Na década de 80... A primeira linha ali é 1981, sobe bastante, né, na recessão ali de 82, 83, depois cai, depois sobe de novo, aí começa a cair até o golpe. E isso aqui, só para chamar a atenção, assim, essa queda muito grande aqui é o Plano Real, né? Porque o Plano Real não, Plano Cruzado do Sarney. Plano Cruzado do Sarney. O Sarney congelou o preço dos produtos, né? Diminuiu a inflação e aí houve um ganho salarial. Então a pobreza foi lá para baixo. Mas como foi uma coisa eleitoreira, né? Que aí imediatamente depois a pobreza voltou aqui para cima, né? E o Sarney, que virou um grande líder durante o Plano Cruzado, a popularidade dele foi lá para baixo e a pobreza subiu. E aí depois vem Plano Real, vem governo Lula e tal, aí a pobreza vai caindo abaixo de 5%. Com a crise de 2014 para cá, a extrema pobreza começou a aumentar, e essa queda aqui, Mauro, foi o auxílio emergencial da pandemia. Perfeito. Ele teve um impacto para reduzir a pobreza muito grande, mas depois que acabou o auxílio emergencial, a pobreza voltou a subir. Por isso que é importante essa discussão da PEC hoje, porque se não aprovar esse processo, essa extrema pobreza volta a subir rapidamente, se não aprovar a PEC. E aqui eu faço uma brincadeira, que é o seguinte, o Brasil, de 2022 até 1980, era um Brasil emergente, porque ele crescia mais do que a média... 1822, né? Até 1822, até 1980, o Brasil é um país emergente. Por quê? Porque ele crescia mais do que a média mundial. Tá? O mundo estava crescendo muito e o Brasil crescia mais ainda. De 1981 para cá, depois da primeira recessão, ainda na ditadura, né, de 81,
o Brasil passou a crescer menos do que a média mundial. Então, eu brinco que o Brasil virou uma nação subemergente. É claro que varia nesse período. No governo Lula, foi o melhor período dos últimos 40 anos, mas logo depois voltou a trajetória de queda. Né? Então, essa linha roxa é a linha do crescimento global. A linha vermelha é a linha do... Não, é o seguinte, a linha vermelha é o PIB, PIB do Brasil em relação ao PIB mundial. Tá bom. Aquilo que eu falei. A gente era só 0,4% do PIB mundial. Aí chegou a mais de 3% do PIB mundial. Aí estagnou disso e agora nós estamos em torno de 2,5% do PIB mundial. Então, a gente está regredindo em relação ao resto do mundo, sendo que a gente, durante um bom período, a gente cresceu mais do que o resto do mundo. Perfeito. Vamos em frente. E aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que com renda per capita. É a renda per capita do Brasil em relação à renda per capita mundial. Então é o seguinte, no período do Império, a população brasileira crescia muito, mas a renda per capita brasileira estava caindo. Por quê? A gente estava na escravidão. O mundo já estava acabando com a escravidão e o Brasil ainda era um país escravista. Né? O Brasil foi o último país a acabar, o grande país, pelo menos, a acabar com a escravidão. Tá? Então, nesse período do Império, por causa dessa estrutura retrógrada, né, da economia, a renda per capita brasileira estava diminuindo em relação à renda per capita mundial. Veja só, a renda per capita brasileira cresceu, só que ela crescia menos do que o resto do mundo. Então, quando a gente compara a renda per capita do Brasil com o resto do mundo, ela estava caindo. Aí, depois da República, ela começou a crescer rapidamente e depois, principalmente, de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, do processo de industrialização, aí a renda per capita brasileira começou a crescer muito mais rápido do que a renda per capita do mundo. E nesse período aqui, de 30, 40 anos, pela primeira vez, a renda per capita brasileira ficou acima da renda per capita mundial. Uhum. Mas com a crise mais recente, ela já ficou abaixo de novo. Atualmente, a renda per capita brasileira está abaixo da renda per capita mundial, da média mundial. Aquele pico ali, 2002 a 2012, é exatamente os governos do PT, especialmente o governo Lula. Os dois governos Lula. É importante dizer que esses dados que você traz, eles explicam a dificuldade do governo Dilma, né? Porque a gente olha que todos os indicadores caem, especialmente no segundo mandato de Dilma, a partir de 2014, tudo cai, né? A crise de 14, né, até agora, é uma crise terrível. Ela veio no pior momento. O Brasil estava indo, tá vendo? O Brasil estava indo nessa linha aqui. Aí, o Lula, com o governo Lula, estava retomando essa linha aqui de crescimento. E aí veio essa crise que foi uma coisa terrível para a economia brasileira. E aqui é mais ou menos os mesmos dados, só para o pessoal quiser acompanhar. Essas barras azuis é o crescimento do PIB anual. Tá? E a linha vermelha é a média decenal do crescimento do PIB e a linha laranja é a média decenal do crescimento da renda per capita. Então, Mauro, você vê claramente o seguinte, depois de 81, a média do crescimento do PIB cai violentamente e a média do crescimento da renda per capita cai rapidamente. Então é o seguinte, eu estou chamando a atenção, Mauro, que é o seguinte, que os últimos 40 anos, eles têm sido muito ruins para o Brasil. Tá? Quando você pega, nós mudamos a nossa relação com o resto do mundo e a gente tem que repensar essa situação. Não é um problema simplesmente de um governo ou outro. É uma estrutura que aconteceu nos últimos 40 anos, 42 anos, que é complicada, que a gente tem que ficar atento por isso. Eu queria mostrar isso aqui para o Haddad, para discutir como é que é o futuro aqui do Brasil. Perfeito. Não, estava exatamente pensando nisso agora. Nossa, o Haddad precisava ver essa nossa
nosso programa aqui, porque realmente é Não, muito impactante. Tem que mas mudar os paradigmas, né, Zé Eustáquio? eu já fiz uma palestra parecida com essa para o IPEA, né? E o IPEA é o órgão de aconselhamento econômico. É ligado ao planejamento, né? Hoje é ao Ministério da Economia, mas o pessoal do IPEA é muito competente e certamente eles vão dar um apoio muito grande para a Haddad. Uhum. Quer dizer, então, os últimos 40 anos foram extremamente duros do ponto de vista do crescimento do PIB e da renda per capita no Brasil. Então, Exatamente. Os governos do PT foram um pequeno respiro ali, mas você viu que passou o governo do PT, voltou a crise, né? Exatamente. Isso quer dizer o seguinte, esse governo Lula vai ter que reinventar paradigmas, né? Exatamente. Então, agora, aqui eu vou responder a sua questão sobre envelhecimento, tá? Uhum. Pode passar que eu vou mostrar. Isso aqui, Mauro, é uma coisa que até os demógrafos gostaram muito quando eu fiz esse gráfico aqui, e eu mesmo, eu gostei muito, porque assim, eu não tinha noção que a coisa era de tal ordem. É o seguinte, o primeiro país a começar a transição demográfica foi a França. E aí, quando você começa a transição demográfica, você começa a transição da estrutura etária. Então, a França foi o primeiro país que chegou a ter 7% de idosos na população total. Tá? Você pega. Aqui está pegando, para comparar internacionalmente, idosos de 65 anos e mais. Então, a França foi o primeiro país a ter que os idosos chegaram a 7% da população total. Depois, praticamente todos os países passaram a ter. O Brasil tinha menos de 5%. Tá? E aí, depois a Suécia, depois o Reino Unido. Tá? O Brasil só chegou a 7% da população total por volta de 2010. Tá? Tanto o Brasil, como a China, como o Japão, a Coreia do Sul, é mais ou menos a mesma coisa, foi agora nos anos 2000. Mas aí o que acontece? Eles vão chegar a 28% de idosos na população total em torno de 50 anos. E o que vai acontecer com a França? A França vai, para passar de 7% de idosos para 28% de idosos, a França vai gastar 200 anos, 204 anos. A Suécia vai gastar 198 anos. Por que isso? Mas isso é uma bomba para o Brasil e para o Japão e para a China. Então, por que isso? Porque é o seguinte, a queda da fecundidade na França começou logo depois da derrota do Napoleão. Quando Napoleão perde as guerras, a França entra em crise e tal, e a população já começa a diminuir a fecundidade. E aí, quando começa a diminuir a fecundidade, ela já começa a envelhecer. E isso também outros países europeus começaram lentamente no século XIX. Agora, o Brasil, a China, a Coreia, essa queda começou muito rápida depois dos anos 60. E aconteceu muito rápido. Tem outros países também. Esse aqui eu estou dando só esses exemplos. Como essa queda foi muito rápida, num contexto que a expectativa de vida estava aumentando, então o envelhecimento ele é muito rápido. Ele é profundo e é muito rápido. Entendeu? Então, assim, isso aqui tem que ser discutido direito, assim, o que a gente vai fazer diante desse quadro. Eu vou mostrar no outro. Nós estamos com uma bomba demográfica, Brasil, Japão. Eu não gosto de usar bomba, não, porque é o seguinte, tudo na vida tem oportunidades e desafios, né? E se a gente falar que tem uma explosão de envelhecimento e tal, você corre o risco de você colocar a culpa nos idosos. E não é bem assim. Então, é delicada essa situação, porque Quer dizer, mas de qualquer maneira traz um desafio dessa mudança, quebra de paradigmas para a economia, né? Exatamente. Perfeito. Nossa, quadro fantástico, né? E esse tema é um tema hoje muito relevante, né? Você pega hoje a Rússia, um tema central para a Rússia é exatamente a queda da fecundidade aceleradíssima. A questão demográfica é um tema crucial até
na guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Mauro, eu não sei se você viu que o Putin ele recuperou um decreto do Stalin, da década de 40, que o Stalin propôs, chama Mães Heroínas, incentivar as mulheres a terem 10 filhos. Nossa. Aí ele vai pagar, eu acho que $25 mil, se a mulher tiver 10 filhos. É óbvio que não vai funcionar, mas ele teve é o sinal do desespero, né? Do desespero, exatamente. Bom, aqui é outro gráfico também, você vai ver como é que são as coisas. É o seguinte, isso aqui são grupos etários de 20 em 20 anos. Então, o Brasil, até 2010, o grupo de 0 a 20 anos era o maior grupo etário em relação de 20 a 39, em relação de 40 a 59, e em relação aos idosos. Os idosos são o vermelho, tá? 60 anos e mais. Aí, de 2010 até 2033, o maior grupo vai ser 20 e 59. De 33 até 47, o maior grupo vai ser o 40 e 59. E a partir de 47, o maior grupo vai ser os idosos. Então, a gente tinha uma sociedade jovem, passou por uma sociedade adulta, jovem adulta, aí vai virar uma sociedade adulta, e a partir de 47 a gente vai ser plenamente idoso. Quer dizer, neste momento nós estamos naquele cenário de uma sociedade jovem adulta. Vamos migrar daqui a pouquinho, estamos falando de 8 anos, o que é nada, né? Para uma sociedade adulta, e a partir de 2047 para uma sociedade envelhecida. É impressionante, é muito rápido e é muito profundo, entendeu? Agora, tem outro detalhe, eu queria mostrar aqui, Mauro, que é o seguinte, você vai ter um envelhecimento do envelhecimento. Tá? Eu que estou na casa de 60 anos, eu sou idoso jovem. Uhum. E daqui uns anos, eu vou ser idoso, né? Acima de 70 anos. O que isso está mostrando? Tá vendo a pirâmide aqui? Ó? Aqui a pirâmide é só de 60 anos para cima. Antigamente, a pirâmide, você tinha pouquíssima gente com mais de 70 anos. Aí ela vai aumentando, e vai chegar... eu mesmo não estou vendo qual que é 2100. Em 2100, a maior parte da população idosa vai ter mais de 70 anos, que são essas duas curvas aqui. Ó. Até agora, a população de 60 a 69 é maior do que a população de 70 anos e mais. Mas, no meados do século, a população de 70 anos e mais vai ser muito maior do que a população de 60 a 69. Você veja só, em 2100, você vai ter 25 milhões de pessoas de 60 a 69 e 50 milhões acima de 70 anos. Então, você vai ter um envelhecimento do envelhecimento. Impressionante esses dados. Isso envolve, assim, ó, eu acho que o pessoal deve estar entendendo. Isso envolve questão de cuidados porque quando você tem muito mais de 80 anos, você começa a ter incapacidade, né? De andar, de fazer as coisas. Eu estou com uma irmã, eu sou o caçula da minha família, eu estou com uma irmã que não está conseguindo mais fazer as coisas. Ela precisa de cuidador o tempo todo. Então, ela está numa casa de apoio aos idosos, porque ela, até outro dia, ela sempre foi muito trabalhadora. Mas, por outro lado, né, Zé Eustáquio, com os avanços da medicina, a gente provavelmente terá nessa população aqui, por exemplo, acima de 80 anos, um índice de pessoas ativas muito maior do que tem hoje também. Né? Exatamente. Tipo, por exemplo, o Niemeyer, né? O Niemeyer trabalhou até mais de 100 anos de idade. Exato. Né? Então, assim, eu estou nessa. O grande desafio é esse, ter um envelhecimento ativo e saudável. Uhum. Ô, Mauro, isso aqui eu pus aqui para mostrar a gravidade da situação, que é o seguinte:
nenhum país desenvolve com baixas taxas de investimento. Tá? Quando eu falo investimento, é formação de capital físico, né? Se aumentar a capacidade produtiva do país. Nenhum país desenvolve se você não investe mais de 25% do PIB na formação de capital fixo. Tá? E o Brasil sempre teve uma taxa de investimento baixa, mas ele ficava em torno de 25% do PIB. E nesses 40 anos, a taxa de investimento do Brasil está em torno de 20% do PIB. E nos últimos anos, desde o primeiro governo de Lula, ela ficou abaixo de 20%. Isso é impossível, Mauro. Não existe nenhum país do mundo que desenvolve e garante boas condições de vida da população se a taxa de investimento for abaixo de 20%. E aí você vê o drama dessa PEC da transição. É que nós estamos discutindo 200 bilhões para Bolsa Família, para farmácia popular, etc. Sabe quanto que é o investimento previsto pelo governo Bolsonaro para o ano que vem? É 22 bilhões. Então, nós não temos dinheiro para consertar estrada, nós não temos dinheiro para construir escola, para construir hospital, não tem dinheiro para defender o meio ambiente, não tem nada. Então, assim, se a gente não levanta a taxa de investimento, o país não cresce. E aí eu comparei com a China aqui. A China, mesmo quando era muito mais pobre, ela já tinha uma taxa de poupança e investimento muito maior que a do Brasil. E essas linhas pontilhadas aqui é a renda per capita. O Brasil tinha uma renda per capita quase 20 vezes maior do que a China em 1980. Tá? E aí, como a China tem um investimento muito alto, ele está renovando a capacidade produtiva do país, o país cresceu muito, reduziu a pobreza, virou uma potência mundial e a renda per capita da China já passou a renda per capita brasileira. Tá? Essa linha pontilhada aqui. Por quê? Porque a linha pontilhada laranja é a renda per capita da China, a do Brasil é a linha pontilhada azul. A China passou o Brasil em 2016 e foi embora. E isso em 40 anos. Né? Então, isso aqui é uma preocupação muito grande. O Haddad sabe disso, o Lula sabe disso, todo mundo fala, mas às vezes o pessoal dá pouca importância, porque como é um negócio bem abstrato, as pessoas não ligam, mas isso é um desafio fundamental. Ou seja, o tamanho da encrenca é muito maior do que a gente possa imaginar. E aqui é uma coisa também, que o Lula conhece bem, o Haddad conhece bem, o pessoal de São Paulo conhece bem, que é a desindustrialização precoce do país. Né? A gente tinha mais de 20% do PIB brasileiro, quase 30% do PIB brasileiro, vinha da indústria. Né? A indústria é o setor que tem os melhores empregos, que avança, né? Produtivamente, etc. E desde os anos 80, tá? Nós estamos num processo de rápida desindustrialização, principalmente nos últimos 10 anos. Mauro, a gente chegou hoje no nível de industrialização, quer dizer, como percentagem do PIB, da época da guerra. Nós voltamos 70 anos na industrialização brasileira. E essa tabela aqui mostra que o Brasil já foi a sexta, o Brasil já foi a sexta. Em 2005, ele era a nona indústria do mundo. Agora é a 14ª indústria do mundo. A gente estava na frente da Índia. Agora a gente está atrás da Índia, está atrás da Coreia, está atrás da Indonésia, por exemplo. A Indonésia está passando a gente rapidamente, que é um país que compete com a gente no mercado internacional. Nós somos astros, hein? Então, essa questão. Por que isso? Porque tem baixa taxa de investimento. E aí você não consegue acompanhar o que o resto do mundo está fazendo. E aí a renda per capita cai, e aí a gente não consegue ter recursos para os programas sociais. Perfeito. Vamos encerrando. Nós vamos embarcar a turma da Copa. Já está na sala. Terminando. Nós já vamos encerrar aqui. Já vamos encerrar e vamos começar a Copa, mas realmente muito interessante. Bom, passa mais uma só.
Eu só queria terminar com essa aqui, Mauro, que é a questão do emprego, tá? Eu vi você falando da Tereza Campelo aí no quadro anterior, né? E a Tereza Campelo falou uma coisa que é muito importante essa semana, que o que acabou com a pobreza no Brasil não foi tanto... É claro que o Bolsa Família foi importante para uma coisa emergencial, mas o que mais acabou com a pobreza no Brasil durante o governo Lula foi o crescimento do emprego, tá? E o aumento do salário mínimo real. Tá? E esse dado aqui está mostrando, ó, essa subida aqui, ó, isso é a população ocupada desde 1950 para cá. Você teve um grande crescimento aqui na década de 2000 e 2010, tá? E depois você teve uma queda. E para a gente dar um salto, a gente precisava seguir essa linha pontilhada aqui em cima. E a gente não chegou. Então é o seguinte, eu considero, Mauro, que o maior desafio aí do próximo governo é a geração de trabalho. Tá? O trabalho é a fonte da riqueza. E, ao mesmo tempo, o trabalho é um direito humano. Então, o trabalho é a melhor coisa que tem, é o seguinte, você atende um direito humano e garante a riqueza do país. Tá? E isso aqui é para mostrar que, como nos últimos 10 anos, a gente fracassou nessa tarefa. Homem, vou dormir preocupado hoje. Realmente, cenário extremamente desafiador. Extremamente desafiador essa sua apresentação aqui. Vou agendar, vou falar. A Helenira vai entrar aqui agora. Hoje à tarde ela vai lá no CCBB. Vou pedir para ela agendar uma aula tua lá no CCBB. Realmente, cenário muito preocupante mesmo. Legal. Falou, Mauro. Muito obrigado aí pela oportunidade. Então tá aqui, ó. Quem quiser, a disponibilidade aqui neste livro, tá? Demografia e Economia, está disponível na internet, é só você baixar e a gente vai trazendo, vai conversando ao longo das semanas e dos meses com o professor José Eustáquio para apresentar para nós esses elementos. Acho que José Eustáquio, Ladislau Dobor, são os dois principais formuladores do que a gente chamava nos anos 90 de megatrends, as megatendências que devem ser avaliadas pelo país. Obrigado, Zé. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro. Eu que agradeço. Um abraço a todo mundo.